Primeiro eu quero agradecer ao Paulo, pelo convite, e também gostaria de agradecer muito à professora Inês Amorim, que é da Universidade do Porto, que gentilmente mais uma vez me recebeu e conversamos, a qual eu peço imensas desculpas que não pude me despedir com dignidade, de forma adequada da professora, e vamos dizer assim, sair a francesa. Então, fica aqui meu agradecimento à professora Inês, que não a vi nesses últimos dias. Bom, também tenho uma imensa satisfação de participar, porque vamos dizer que isso se torna aí um diálogo atlântico, um diálogo interatlântico entre as margens leste e oeste do Atlântico. E isso tem muita importância quando dizemos sobre como se constitui aquilo que chamamos hoje natureza, tanto do Brasil quanto aquela hoje que existe em Portugal e nos outros lugares, tá? Então, também quero dizer preliminarmente que eu não consegui preparar uma apresentação mais organizada e consistente, porque eu cheguei ontem de Portugal e as últimas 2 semanas foi efetivamente uma correria para organizar as coisas, depois de 2 anos vivendo em Portugal, caixas, malas, passagens e por aí afora. Então, peço imensas desculpas por o caráter dessa discussão, embora eu já venha pensando e falando algumas coisas sobre ela, ela então vai ter um pouco de caráter que os educadores chamam de brainstorm, ou meio caótico, ou meio ensaístico, como vocês gostariam. Depois, é claro, também há um problema da nossa língua, tão portuguesa quanto tão diferente, e peço desculpas se algum termo, alguma expressão que cá usamos não são usadas por vocês. Eu passei aí bastante tempo, eu sei disso. Então, não são as palavras, e esse é o foco da minha exposição, as palavras não são neutras e são históricas e possuem significados diferentes em diferentes lugares, em diferentes temporalidades. Bom, então começo efetivamente a falar sobre o assunto e coloco em primeiro ponto os objetivos e o contexto do qual estou falando. O contexto, logicamente, na qual estamos inseridos, é impossível de não ser mencionado, que se trata daquilo que nós chamamos, ou podemos chamar, de emergência ecológica, emergência ambiental, que pseudamente referida, de forma um pouco empobrecedora, mas também muito, muito intencionada, como alterações climáticas. Nós sabemos que a questão é muito mais ampla e muito mais grave, e se trata, sim, de uma ameaça ao suporte de vida na Terra. Suporte de vida de algumas espécies, é claro, principalmente uma das que mais vem sofrendo, e não só, mas a espécie humana, que é também ela a responsável por essa emergência ecológica. Os objetivos que eu tenho com essa brainstorm, com essas ideias que exponho aqui hoje, é como contribuir do campo da história para travar, mas também recuperar, restaurar ou repensar a natureza na qual realmente vivemos. Ou seja, aquilo que, em termos mais um pouco conceituais, chamamos de biomas, ecossistemas, domínios naturais, etc. A questão principal, então, é qual é ou qual poderia ser a possível contribuição ou contribuições do campo da história para essa ação emergencial, e é uma ação política, científica, sobre ou com ou para a questão da emergência ecológica. Eu entendo que as possíveis ou contribuições do campo da história se resumiria, ou podem ser indicadas em 2 pontos. Primeiro, a capacidade ou a função principal, como dizia Eric Hobsbawm, o trabalho do historiador é destruir mitos. O segundo, que também é fundamental, que é a essência, talvez, do nosso método, do nosso ofício, é historicizar a natureza, ou seja, entre aspas, ou seja, dizer, explicitar qual natureza realmente existe
para escapar dos mitos que circulam e povoam as ideias de políticos, ambientalistas, das pessoas em comum, que em grande parte são responsáveis ou são vítimas dessas alterações ambientais que estamos sofrendo. O primeiro ponto, então, que nós podemos contribuir, trata-se de algo que nós podemos chamar de história das palavras ou mesmo história dos conceitos, a partir da discussão colocada pelo Reinhard Koselleck, creio de conhecimento bastante amplo, e também do intelectual inglês, o Raymond Williams, que aponta a necessidade de atentarmos para o significado e sua historicidade das palavras e conceitos que usamos para definir. Então, digo, a história das palavras ou dos conceitos com as quais definimos, reconhecemos, interagimos ou significamos o mundo realmente existente é importantíssimo. E a primeira das palavras, que muitas vezes não parece ser casa de ferreiro, espeto de pau, é a própria palavra natureza. Essa é uma das palavras, isso é uma discussão do Raymond Williams, que primeiro, ela é polissêmica, ou seja, tem muitos sentidos. Ela pode significar a natureza, no sentido lato, o mundo realmente existente, como pode a essência, né? A essência, a natureza de uma pessoa, a essência, e pode significar o próprio Deus, a natureza como o universo, tudo que existe. Então, é uma palavra que atravessa os séculos com a mesma grafia, inclusive, variando muito pouco. Então, nós temos que nos perguntar, teria esta palavra, portanto, hoje, absolutamente carregada de simbólicos, de símbolos e significados, o mesmo significado histórico do século XV, quando os europeus aqui aportam o outro lado do Atlântico, para o século XXI? Raymond Williams nos diz que a palavra natureza, nos seus contextos históricos, não só representa o mundo realmente existente, o mundo físico, no sentido natural, mas a ideia de homem, ou seja, a ideia de sociedade. Por trás da palavra natureza está a ideia de a sociedade que constitui esse conceito. Atualmente, nós podemos dizer, se falamos natureza, imediatamente nos vem à mente ecologia. Natureza e ecologia é algo que está absolutamente... E vem em sequência ecossistemas, que pode ser uma floresta, ou uma lagoa, como dizia a Ana Isabel, ou um pantanal, ou um rio. Mas também vem palavras associadas ao contexto. Se trata de preservação, recuperação, restauração, ambientalismo, crises climáticas, etc. Um exemplo que nós podemos dar do significado histórico em torno do que envolve a palavra ou as palavras, dos conceitos das quais se lida, não só na área de história, mas campos associados que, porventura, lidam diretamente com o mundo natural, seja a geografia, a botânica, a engenharia florestal e outras áreas associadas que trabalham, mas que retomam e utilizam essas palavras nas suas definições, nos seus métodos e nas suas formas de estabelecer práticas concretas sobre ecossistemas ou lugares naturais realmente existentes. Peguemos um exemplo, floresta, que a Ana Isabel estava falando, ela usou a palavra mato, que, de certa maneira, representa floresta, porque elas são espécies vegetais. Mas também você, se não me engano, a Ana Isabel usou cobertura vegetal, algo parecido. Bom, e qual seria mesmo a diferença entre mato e cobertura vegetal? Ou a floresta, ela é também mato, cobertura vegetal, etc, etc, etc. Será que floresta, a floresta de carvalho do século XIV, XV, que permitiu a construção das naus, e que hoje não há mais, existem florestas de carvalhos, mas não é aquela floresta de carvalhos que lá existia no século XIV ou XV. São outras, mas a palavra continua sendo usada. Mas além, então, século
XIX, o século XX, o século XXI, quando ouvimos a palavra floresta, não tem mais o mesmo significado. Floresta hoje tem um significado de pulmão do mundo, né? Especialmente quando nos referimos à floresta amazônica ou às florestas tropicais úmidas. São consideradas, no senso comum, pela mídia, como o pulmão do mundo, o que é um mito científico. Mas não quer. Então, a floresta, poderiam dizer que existe uma floresta original, pristina, ou uma floresta antropomorfizada, de antropos, né? Existiria uma floresta original? O Éden? Talvez só nos termos bíblicos, né? Podemos falar que a floresta atlântica, amazônica, ou da Amazônia, tem o mesmo sentido para os brasileiros e pesquisadores brasileiros, como quando se refere, em Portugal, de uma floresta de eucaliptos. Até poucos dias antes de vir, ouvi, acho que foi o presidente que foi visitar uma região, e ele falava, e um especialista falava em eucalipização da cobertura vegetal de Portugal. Falei, nossa, o nome de uma espécie, que era um nome popular, acabou se tornando um adjetivo. E até um verbo, né? Uma área eucalipizada. E, portanto, se é um adjetivo, existe um verbo. Veja como se vai assumindo conceitos, significados em torno de uma ideia que é floresta. Mas, no entanto, nós não discutimos o que é mesmo uma floresta. Qual o arcabouço teórico-metodológico que a gente pode usar para dizer isto é uma floresta, isto é uma cobertura vegetal, ou não importa. Somente eu estou colocando esse ponto para ver o quanto que é pantanoso ou problemática a discussão que redunda lá na frente em políticas públicas concretas de, como dizia a Ana Isabel, ordenamento e intervenção no território, seja por parte do poder político, seja por parte do capital, ou seja por parte, inclusive, da própria área científica, que acaba, por final, definir esta é uma área de ecossistema original, esta é uma área de ecossistema integral preservada, e por aí vai. Bom, e isso implica, efetivamente, o título que eu dei, que está na própria oficina, né? Que se chama Como definir o que é autóctone, ou original, do que é exótico. Há um elemento fundamental para nós percebermos isso, que é o nosso barro de trabalho, que é a escala de tempo, é a temporalidade. Podemos dizer, muitos, e aí Portugal, os portugueses, europeus e por aí afora, consideram a Amazônia uma floresta original, uma floresta, como diria, autêntica, sem intervenção, sem... Fugiu o nome agora. Mas, no entanto, as pesquisas recentes têm mostrado que essa floresta vem sendo manipulada, no sentido de manejada pelos humanos, há mais de 10 mil anos. Recentemente, um pesquisador da USP mencionou que é provável que a Amazônia tenha sido, há algum milênio, ocupada por cerca de 10 milhões de pessoas. Isso, tudo bem, é uma enorme área, mas é uma área que as pessoas vivem, selecionam, especializam, mudam de lugar, etc, etc, etc. Então, trata-se, na realidade, fundamental para que a gente possa pensar o que é original, o que é exótico, é o problema da escala de tempo. Fazendo uma pergunta. Uma floresta de eucalipto. Ela é considerada exótica. Ela é uma inimiga, tem visto aí. E, de fato, é um problema, não estou dizendo que não seja. Mas até quando o eucalipto será considerado exótico em Portugal? Quanto tempo ele vai ser... lógico, se for passar pelo CEF, vai demorar muito ano para ele receber o cartão de cidadão. Mas, estou brincando, veja, quantas gerações será considerado exótico?
E nós podemos dizer outras coisas, por exemplo, as batatas, as cebolas, os cítricos, né? Se conhece já bem claramente que os cítricos não são originários da Península Ibérica, vieram da Ásia, né? Vieram com o comércio muçulmano e outras espécies. Agora mesmo já estão plantando abacate no Alentejo, ou quer dizer, no Algarve, no Alentejo também. Então, bom, aí há exatamente a contribuição da questão historiográfica, dos historiadores, para discutir a intervenção diretamente no terreno. Quanto tempo, em que condições podemos dizer que isso é original, e se é que existe ainda alguma coisa original? Bom, portanto, a temporalidade é o que nós chamamos, o que podemos chamar de o metro, medida, a fita, do historiador. É crucial, no meu entender, para nós contribuirmos nas ações concretas em relação ao mundo natural. Que significa, nesses termos atuais, para além do plano de resiliência e recuperação da União Europeia, preservação, recuperação, restauração. Esses três termos são associados e comumente estão associados a uma ideia de patrimônio, porque se preserva, recupera e restaura é em função de deixar uma herança, de deixar algo. Isso está aí na discussão do desenvolvimento sustentável, da ONU, da Unesco, o que temos que deixar para gerações futuras. É certo, pronto, não estou discutindo isso. A ideia remete à ideia de patrimônio. O problema de comparar o patrimônio monumento, patrimônio edificado, e o patrimônio ambiental é que, no caso do patrimônio monumental erigido, primeiro que se sabe efetivamente, concretamente, que é um artefato humano. E tem um marco zero, tem um atestado de nascimento. Pode ter se perdido um pouco no tempo, a originalidade, mas é possível que nas pesquisas historiográficas, etc., etc., identificamos a sua característica, vamos dizer, original. E a partir dessa originalidade, estabelecida historicamente pelos documentos, desenvolver políticas concretas de restauração, preservação, do tipo, qual a originalidade que se quer manter ou restaurar para se preservar? Tá? Não dá mais para reservar nada, só a fachada, tá bem, só é a fachada que é possível, então preserva-se a fachada. Mas, no caso do ambiente natural, é impossível dizer o marco zero da floresta amazônica. Seria o marco zero, seria o quê? O Big Bang? Ou seria, ironicamente, mais uma vez, a expulsão de Adão e Eva do paraíso? Ou, no caso da América, a chegada dos europeus à América? Tá, ok. Então, isso aí nos coloca um problema que eu chamo de autóctone, ou original, exótico, antropomórfico do outro lado, são conceitos obstáculos. São conceitos obstáculos porque eles são deshistoricizados e eles congelam o tempo biológico e o tempo histórico. E nós sabemos, do ponto de vista da pesquisa, inclusive da história ambiental, que uma vez humanizado uma área, não é possível mais pensar essa área sem a intervenção humana, sem a presença humana. Mas também não é porque não havia os humanos que o mundo estava paralisado, estático e equilibrado. Há um equilíbrio dinâmico, já se foi feita essa crítica dentro do campo da botânica, dentro do campo da biologia. Bom, então, para encerrar, nós estamos então naquilo que chamamos de uma sinuca de bico, ou seja, um jogo sem saída. Chegamos a um ponto que não sabemos mais o que fazer, porque o que vamos preservar? Como preservar? Se não é mais possível, eu penso que nós não temos condições teóricas e concretas de definir o que é mais original. Se existe uma floresta original, pristina, que deve ser preservada integralmente, porque ela nunca foi algo. Bom, ok, então temos que definir em que momento histórico é possível pensar a preservação de um ambiente. Mas como definir um ambiente histórico? Podemos recuperar, como estava fazendo a Ana Isabel, em relação
ao estuário de Esposende, que, por sinal, é um lugar belíssimo hoje, tem ótimos restaurantes, comi lá um carapau grelhado fantástico, e muito em conta, por sinal, também. Um possível caminho, e aqui é realmente um possível caminho, vereda, vem do campo exatamente das ciências naturais. Já desde o final do 2000, no começo dos anos 2000, alguns pesquisadores, como Richard Hobbs, Eric Higgs e Carol Hall, vêm discutindo um conceito de chamados novel ecosystems, ou novos ecossistemas. E como é que... saiu um livro em 2015, publicado pela Wiley Blackwell, eu consegui pirateado, agora já não podemos mais porque derrubaram o site, né, a Z-Library. Esses caras, especialmente o Hobbes, o Richard Hobbes, propõem uma escala de averiguação para intervenção da restauração, recuperação, preservação, que eles põem 3 escalas ou 3 pontos para um determinado ecossistema. O ecossistema histórico, o ecossistema híbrido e o novo ecossistema. Mas como definir o que é histórico, híbrido ou novo? Eles partem de algumas definições, que aí é o campo da botânica, né? Que são, mais ou menos, podemos chamar de serviços ambientais e inter-relações ecológicas ou de outros parâmetros demonstrados, como a preservação, a ausência de espécies, entre aspas, originais ou que estão ali há muito tempo, que podem já receber a cidadania de original, ou não. Esse conjunto, e aí num espaço de território, localizado um ecossistema histórico, no caso de uma cobertura vegetal, se localiza um espaço onde ali, naquele território, pode-se mencionar, esse aqui é um ecossistema histórico, ou seja, dentro do grau de, entre aspas, preservação, e começa a se estudar os outros perto para ver a que ponto ele se equipara a esses parâmetros estabelecidos. Agora, na era do algoritmo, é muito mais fácil do supercomputador estabelecer esses parâmetros e chegar a uma métrica para estabelecer isso. Uma vez considerado isso, se define o outro. Bom, isso aqui já não é mais o histórico, esse aqui é híbrido, tá bem? Então, é híbrido, mas ele continua. Então, o híbrido já tem outro tipo de intervenção de recuperação, preservação e restauração que não o histórico. No histórico, talvez seja o caso de barrar a hibridização. E aí vem o problema de radicais óticas, erradicar ou barrar a intervenção humana. No híbrido, aí já talvez possa se pensar, bom, já é híbrido, tem novas espécies em inter-relação com as originais, talvez seja o manejo de outro. E um novo ecossistema já precisa de ter outro nome, inclusive. É igual um rio barrado. É possível falar que um rio como o Douro ainda continua sendo um rio? Ele tem quantas barragens? Ou o Tejo? Um lago não é mais um rio. É outra coisa. É o fluxo da água, a questão das partículas em suspensão, né? Que a Isabel, do areamento das areias, as margens, as florestas, que no Brasil chamamos de florestas ripárias, ou florestas que ocorrem, que são hidroresistentes por causa das inundações, que preservam ou não as margens. Numa albufeira, que a gente chama de lagoa ou reservatório, as margens estão numa posição geográfica muito distinta da original. Portanto, a vegetação que está em contato com a água não é mais daquela floresta original. Só que, por exemplo, no Brasil, a legislação de preservação das margens dos lagos artificiais e dos lagos naturais é igual. Recomenda-se o plantio de espécies originais. Mas originais de qual lugar? Da floresta ripária ou da floresta que existia naquela altitude, por exemplo? Bom, ok. Então, esta é uma grande contribuição que os historiadores precisam começar a pensar para intervir no debate. É boa a contribuição? É, né? Porque reconhece ao que nós podemos dizer a flecha do tempo, que é fundamental para a ação. Porque senão nós vamos ficar presos a mitos. Vamos preservar aqui a floresta original.
vamos erradicar a acácia invasora, vamos acabar com o eucalipto. O William Cronon discute muito isso no livro Repensando a Natureza. Porque nós temos que pensar exatamente a natureza realmente existente e o que é necessário preservar. Essa é uma contribuição. Qual o risco dessa discussão? Para mim, o risco dessa discussão é naturalizar ou, entre aspas, desresponsabilizar as práticas dos humanos que efetivamente nos colocaram em perigo, nos colocaram em face à emergência climática. Não foi gratuito, não foram todas as práticas humanas que nos colocaram. É determinada prática, num determinado contexto histórico, se quiserem, numa determinada relação de produção. Então, era esse brainstorm que eu queria falar. Eu peço mais uma vez desculpa a quantidade de coisas. E realmente aqui, a minha casa, minhas malas estão aqui por aí, etc. Então, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a possibilidade de passei um pouquinho aqui do tempo. E, bom, continuemos mais à frente, se houver a possibilidade, posso tentar responder alguma coisa ou dialogar. Muito obrigado.